Então, Débora, vamos lá, pessoal. Terceiro caso aqui. Homem de 64 anos, uma IC isquêmica, fração de 25%, com infarto há 2 anos. 3 internações no último ano. Vem encaminhado do ambulatório por uma oligúria e hiporexia. Procura o pronto-socorro, né? Com uma cartinha. Por uma dispneia classicional 3-4. Algo sonolento, frequência de 115 sinusal. Pressão 88 por 65. Saturando 90% em ar ambiente. TEC de 5 a 6 segundos, tempo de enchimento. Turgência jugular, estertor crepitante bibasal, abdomiacítico, edema de parede e edema de membro inferior 4 em 4 cruzes. E aí? Esse daqui já tá meio quadrado aqui, né, Dé? Esse aí também é tão ruim que tá fácil, né? Assim, acho que diferente do outro caso, esse paciente tem alguns sinais, também de congestão, mas principalmente de hipoperfusão, né? Então, se você for olhar, é um paciente que vem oligúrico, né? Com náusea, hiporexia, tem uma pressão de pulso reduzida, que é uma alteração que sugere um débito cardíaco reduzido. Então, quando você pega a sistólica menos a diastólica e divide pela sistólica, e isso é menor que 0,25, isso sugere um débito cardíaco reduzido, né? Além disso, ele tem uns clássicos, né? Extremidades frias, que chamam a atenção. Então, é um paciente que está com sinais de baixo débito, além de sinais de congestão. Então, quando a gente classifica no perfil hemodinâmico, seria um paciente em perfil C, que aí já é um pouco mais... Não vou dizer que é difícil, mas tem que ter mais cuidado no tratamento, né? Porque vai ter algumas nuances que a gente vai ter que ver. É um grupo de pacientes que, assim, esse que tá bem óbvio, a gente às vezes até consegue começar a tratar já na chegada, né? Uhum. Chegou assim, a gente já põe na sala de emergência, já pensa em dar um inotrópico, diurético, enfim. Mas alguns pacientes que estão meio borderlines, o perfil laboratorial ajuda muito a gente a pensar se é mais para um perfil B ou mais para um perfil C, né? B/C. A gente pega muito paciente que a gente classifica como perfil B/C, né? Que é o paciente que tá congesto, meio limítrofe, perfusão limítrofe, PA limítrofe, você tá na dúvida se esse é o basal dele ou se, na verdade, ele tá hipoperfundido com a piora mais aguda, então o laboratório ajuda muito, né? Tinha laboratório desse paciente? Tem sim. Ou Zé? Como esse é um perfil B/C, vamos lá, pessoal, traz a segunda parte. É um CC, né? Mas... Na verdade é o GC aqui, pessoal. A segunda parte, esse, boa. Então foi coletado uma gaso, vi um pH de 7,35, BIC de 20, lactato arterial de 18, que dá 2 milimol, mais ou menos, aproximadamente. Limite, aí. né? Naquele limite ali, né? Que o lactato a gente depois discute também. Função renal tinha uma prévia que era 1,6 a create, foi para 3,2, a ureia de 58 foi para 210. Bilirrubina de total de 2,8, as custas de direta 1,9. TGO e TGP meio tocados, 60 e 55 respectivamente. Fosfatase 210 e gama 390, também bastante elevados. E agora, ele tá tendo uma hepatite também aqui, Débora, precisa pedir ultrassom de abdômen aí. Vamos começar aqui primeiro pelos exames gerais aí, o que você tem pra falar aí? Nossa, isso é bem, bem comum, essa dúvida ou levantar essa bola de se tem algo hepático junto, né? Claro, até pode ter, mas num contexto de choque cardiogênico e ser perfil C, você tem um acometimento multissistêmico, né? Então, você vê que a função renal, ela vai piorar. A gente sabe que a síndrome cardiorrenal, ela se dá principalmente por congestão, mas em casos de débito muito reduzido, o baixo débito também contribui para uma piora da função renal. E o fígado, ele também sofre repercussões da insuficiência cardíaca. Então, quando você pensa num paciente apenas com congestão, sem baixo débito, você vai ter um padrão de colestase, porque você tem os canalículos biliares ali perto das vênulas, assim, que estão bem congestas, né? Você tem uma certa compressão do canalículo biliar, então você vai ter aumento de fosfatase, aumento de gama-GT. Isso é super comum, né? Todos os pacientes congestos quase têm aumento de fosfatase e gama-GT, e até pode ter aumento de bilirrubina também. Mas a partir do momento que você tem isquemia de hepatócito, então você tem um choque ou um baixo débito, tipo esse, assim, que não tá francamente chocado, mas tá com sinais de hipoperfusão, né? Você pode ter lesão do hepatócito e, a partir daí, aumento de transaminase. Então, uma dica que a gente usa dos exames de laboratório para sugerir que tenha também baixo débito associado é esse aumento de transaminase, que pode ser discreto, assim como esse 2, 3 vezes, mas casos graves de franco choque cardiogênico pode chegar a 3, 4, 5, 10 mil de transaminase. Então, o fígado, ele é muito sensível ao débito cardíaco, né? Então, você tem períodos de baixo débito, você tem aumento de transaminase e, consequentemente, com lesão de hepatócito, você tem aumento de bilirrubina também. Então, a gente teve um caso recente na UTI que a bilirrubina chegou a 8, 9. Meio fora da curva. Esse aí a gente fez ultrassom, fez tudo, mas no fim era do choque mesmo, sabe? Então, eu peguei um caso que era só congestão.
No fim, a gente de chamou... transaminase. Não, de bilirrubina. De bilirrubina. Bilirrubina de 14, 16, Sim. assim. O paciente já não viu era também. francamente Não é a hipovolêmico. regra, né? Lógico, quando Não. sobe muito, assim, aí você vai atrás de outras causas. E lógico, sei lá, o paciente tem... A gente pegou no ambulatório um IC compensado, transaminase alta, mas aí veio os exames, hepatite C. Aí... então, assim, tinha uma causa. Lógico, tem outras causas que aumentam a transaminase, né? Mas eu tô falando num contexto que o paciente não tinha essas alterações, né? Chega com a dúvida se você tem baixo débito ou não, e tem esse aumento, isso sugere que seja baixo débito, né? Aumentos discretos para moderados no contexto de hipoperfusão barra muita congestão. E é óbvio, né? Não precisa sair disparando exames aí, mas acho que acompanhar a curva e avaliar melhor. Sim. Débora, e o lactato, hein? Esse aí é bem capcioso, né? Porque o paciente que ele é crônico, né? Tipo esse aqui, ele tem há 2 anos já diagnóstico, já vem internando. Então, é um paciente que ele já tem uma doença crônica instalada. Ele provavelmente já vive num certo regime de baixo débito crônico que a microcirculação se adapta, né? Então, esses pacientes, eles têm uma extração de oxigênio muito ávida na periferia e eles só vão aumentar o lactato quando realmente chega num nível muito extremo de baixo débito para o organismo dele, né? Para o basal que ele tá quase habituado. Um anaeróbio ali. Exato. E aí, quando você colhe uma saturação venosa desse paciente, ela tá super reduzida, uma central, né? Por quê? Porque extraiu tudo da periferia. Então, quando o lactato começa a subir, já acaba sendo um estágio um pouco mais avançado desse choque. Mas vários pacientes que estão nesse baixo débitozinho limítrofe, assim, têm um lactato normal. Isso é super comum. A gente vê os swangans ambulatoriais lá do ambulatório, pré-transplante, né? Índice cardíaco de 1,5. Nossa, e o cara lactato lá bem. normal. E o cara lá aí conversando, andando, né? Eles meio que se adaptam nesse índice cardíaco mais baixo, né? E aí, quando isso descompensa, levando a disfunções orgânicas mais agudas, aí acaba que a gente tem que internar realmente, enfim. Acho que a mensagem aqui, que quando eu coloquei esse lactato aí, era mais pra gente... Que é uma coisa que eu já vi você lá reforçando toda vez, pregando no deserto ali. Lactato normal, não descarta esse perfil C. Boa, esse aí ficou um bom resumo, né? Não descarta. Lógico, corrobora. Se vier alto, acho que já facilita tudo que você tá querendo fazer. Exato. Mas se vier um lactato normal e é esse paciente frio, pressão pinçada, transaminase aumentada, oligúrico, é um perfil C, né? Mesmo com lactato normal. Exato, a clínica é soberana nisso. Isso. Então, ele acaba funcionando como um discriminador se viesse alto, mas vindo normal num contexto de outras disfunções desse jeito, fica muito claro. Então, aí, pessoal, fica a dica aí, não depender apenas do lactato, tá? Bom, e agora? Aí a gente tá naquele ponto, né? Tem muita gente que fica com medo de ligar inotrópico, com uma pressão abaixo de 90 de sistólica. Ai, meu Deus. Junta essa com a da furosemida. E aí a gente vai chegar aquela pessoa que vai querer ter aquela dúvida. E agora? Será que eu tenho que ligar uma noradrenalina para uma cabeça de pressão para ligar a dobutamina ou não? Então, qual que é a prática do dia a dia e por que o pessoal tem esse medo da dobutamina, Débora? Nossa senhora. Não, mas isso é muito difundido mesmo. É porque, assim, farmacologicamente, a dobutamina em doses baixas, ela tem um leve efeito vasodilatador, mas é muito leve, assim. Quando você pensa no paciente que ele está em franco baixo débito, o efeito de melhora da contratilidade, né, e de melhora do volume sistólico, melhora do débito, isso vai suplantar aquela leve vasodilatação sistêmica, assim, mesmo que o paciente esteja meio hipotenso ou meio limítrofe, e a pressão até melhora, né? Então, a gente liga a dobutamina na pressão 7,5, ele melhora. Ele não precisa de noradrenalina, né? Lógico, chega um paciente com 5,2, 6,4 de PA, às vezes você não sabe o que está acontecendo, se é sepse junto, Perfeito. Você liga uma nora junto, uma dobuta. Se for só cardiogênico, provavelmente essa nora vai sair rápido, né? Ou deveria sair, pelo menos. Deveria sair. Você tem que se empenhar para ela sair. Mas esse paciente com pressão que tá hipotência, mas assim, 7/5, 8/5... A dobutamina sozinha, ela já é mais do que suficiente, assim, normalmente, né? Você dá e o paciente melhora a pressão, melhora a perfusão. E aí você vai se guiar por macro e microhemodinâmica se o paciente está tendo resposta adequada ou não, né? Perfeito. Então, isso também é outro mito aí. Junto com o da furosemida, a gente não precisa rotineiramente ligar uma dobutamina com um vasopressor. Se você liga uma nora, né, para uma IC crônica sem infecção ou sem outra condição inflamatória associada, habitualmente esse é um paciente que tem resistência periférica muito alta, né? Então, é um paciente que, na verdade, para ele é melhor dar vasodilatador do que dar vasopressor. Então, se você liga uma nora com a pressão 8/6 lá, e liga a dobuta, essa nora tá atrapalhando, na verdade, né? Porque você tá aumentando mais ainda a pós-carga e piorando o desempenho ventricular. Então, tem que ter essa sensibilidade de, na história e no exame físico, tentar diferenciar se é só, entre aspas, né? Um IC perfil C ou se tem outra coisa associada. Se for uma IC crônica agudizada, provavelmente não vai precisar de noradrenalina, assim. E aí, você comentou que provavelmente talvez precise de algum vasodilatador, né?
Nesse caso, então, a gente poderia considerar talvez um nitroprusiato, por exemplo, um vasodilatador, passar uma PAI, e se ele não estiver infectado, se for uma progressão de doença, um quadro já mais arrastado, tentar vasodilatá-lo com uma linha arterial, uma PAI e niprid? Sim, vasodilatador é uma medicação que farmacologicamente ela causa efeitos hemodinâmicos muito benéficos na IC, né? Então, além dela diminuir a pós-carga, né, ela vai diminuir a tensão ventricular, diminuir o consumo de oxigênio, isso acaba sendo melhor do ponto de vista de função ventricular do que você dar inotrópico, que aumenta o consumo de O2, que aumenta a tensão dentro do ventrículo. Então, quando você tem estudos, é tudo observacional, né? Mas comparando inotrópico com vasodilatador, quem usa vasodilatador vive mais do que quem usa inotrópico. Talvez porque seja um paciente menos grave, mas talvez porque seja melhor mesmo, não sabemos exatamente. Mas o porém do vasodilatador é que esses pacientes têm pressão muito limítrofe, né? Então dá um medinho mesmo de você ligar. Então o ideal, se for um paciente como esse, que a pressão é 9/6, 9/7, é você ter uma linha arterial invasiva para você titular melhor essa medicação e ver se o paciente realmente é esse perfil que você acredita que ele é, da resistência vascular sistêmica alta e que vai responder ao vasodilatador. Porque às vezes você se engana, né? Às vezes você começa e o paciente dá uma chocada, porque ele tem outra coisa por trás que você ainda não descobriu, né? Então, o ideal é que você tenha ele mais na mão com uma PAI. Então, isso acaba dificultando um pouco de cara no IC perfil C, numa porta de pronto-socorro, você dá niprid, né? Claro. Porque aí você tá naquele caos de pronto-socorro, a sala de emergência cheia, você mal pegou o acesso central e aí você já vai dar um nipridzão com pressão não invasiva. É meio difícil a logística. Exato. Mas já na UTI, né, que a gente pega esses pacientes na UTI, era quase a rotina. Chegavam em IC, passa a PAI e liga niprid, né? Que aí a gente já tem um controle maior, começa a ter uma monitorização maior. Então, é algo que é bem favorável hemodinamicamente nesses pacientes. Mas tem essa limitação aí de logística, ambiente, né? Perfeito. E até no CAT direito, quando a gente faz esse CAT direito nos pacientes, eles melhoram muito o débito cardíaco, né? A gente fica até com medo com os valores que eles usam lá. Nossa, essa semana a gente viu um lá que tava 8 microgramas por minuto de niprid. Nossa. Era tipo, sei lá, 300 ml hora. Aí você... Nossa! Eu não faço isso nem na UTI. E o cara vai embora pra casa depois de 3 horas. Né? Exatamente. Mas isso melhora muito o débito cardíaco e a gente consegue vasodilatar bem. Então a ideia é isso, a gente tentar tratar a causa que descompensou esse paciente, dar diurético para ele, claro, né? Ele tem sinais de hipervolemia, não é por conta dessa pressão que eu não vou dar. Não é por conta dessa frequência cardíaca também que eu não vou dar inotrópico, dobutamina vai melhorar a frequência cardíaca dele. Ele tá com uma frequência alta até para tentar garantir algum débito cardíaco. Então, não tenham medo de dar diurético, de dar dobutamina e de vasodilatar. Esse aqui é um cara que a gente não vai ficar à vontade de vasodilatar VO, né? Pois é. Você não sabe exatamente o que tá acontecendo, né, ainda. E uma pressão mais limítrofe também. Sim. Não é um cara pra gente... Com esse é certeza. um cara pra gente ter mais na mão. Tem que ser tudo EV e imediato, pra ter resposta rápida e você ver a sua resposta nas próximas horas, né? Não dá pra você... pela disfunção renal consideração eu vou dar hidralazina hoje, amanhã eu vejo se funcionou. Tipo, não tem isso. Esse é um paciente que você tem que reavaliar a cada hora, 2 horas, ficar vendo ele constantemente. E só de inotrópicos, só lembrando que, assim, não precisa ser necessariamente dobutamina ou inotrópico sempre, mas ele é o mais barato e mais amplamente disponível e tem a vantagem de, como eu falei, não baixar a pressão, né? Você tem o milrinone, que é o inibidor da fosfodiesterase, que ele tem um efeito vasodilatador sistêmico e pulmonar. Então, dependendo do perfil do paciente, que tem a pressão melhor, que tem um HP, ele pode ser mais interessante, mas ele é menos disponível, não é todo hospital, todo pronto-socorro que tem. Ele demora um pouco mais para agir e quando você diminui a dose para poder passar o efeito, né? E ele tem que ter cuidado também com função renal. Então, ele acaba sendo um pouquinho mais chatinho de manejo comparado com a dobutamina, mas funciona igual, assim. Então, você só tem que tomar cuidado com hipotensão. Então, um paciente que está muito hipotenso talvez não seja uma boa ideia, seja melhor a dobutamina mesmo. Mas um paciente com pressão normal, 9,7, 10,7, você poderia considerar também o milrinone como uma possibilidade. Legal. Lembrar de ajustar pela função renal também. Acho que é isso, então, né, Dé? Dessa parte aí do perfil C. Acho que sim. O paciente evoluiu bem aí aos seus cuidados. E, na verdade, acho que até foi um erro meu, né? Eu esqueci de mostrar aqui. Só agora aproveitar para mostrar. Não, tinha a tabelinha mesmo. Pessoal, só mostra aqui rapidinho aqui para ilustrar. Aqui. Finalzinho antes tarde do que nunca, né? Mas aqui tem, de acordo com a diretriz brasileira de 2018, como que a gente vai manejar de acordo com os valores. Lembrar que esses valores são arbitrários, tá? Isso aí é uma diretriz. Não é porque tá com 84 de sistólica que você vai tomar uma conduta exatamente por conta disso. Isso aí é bem... Acho que ele é interessante para nortear, como toda diretriz, dar uma ideia geral, né? Mas você tá com 84 por 62 de pressão. Frio. Esse paciente
Você não vai dar noradrenalina, né? Que tá ali, ó, frio e congesto com PAS abaixo de 85. Aí ele coloca vasoconstrictores. Você não vai dar, né? Então você tem que olhar com calma qual é o seu paciente. Se tá muito abaixo desse valor e você vai precisar dar uma noradrenalina ou se não, né? Mas isso é mais um norte, assim. Acho que se você fizer desse jeito aí, você erra menos do que... Assim, se você não tiver tanta vivência com esses casos, né? É uma coisa mais populacional, assim. Pra população médica errar menos aí. Assim como uma CLS, por exemplo. Acho que nossa ideia é justamente discutir o que a gente pode fazer melhor ainda, né? Refinar mais o perfil do paciente e como que a gente pode refinar mais a nossa terapia com droga vasoativa para melhores desfechos, né? Eu tenho certeza que você vai estar na próxima diretriz e você vai batalhar por isso.